Falar com a Karen Juliana, que é dona de uma academia de jiu-jitsu brasileira, mora em Shenzhen, que fica numa região a cerca de 5 horas de Wuhan, epicentro do surgimento desse novo coronavírus. A China, que ainda está naquela transição entre voltar totalmente para a normalidade e ficar atento também a casos reincidentes ou ressurgimento da epidemia em algumas regiões. Mas quem vai nos contar como é que está a situação com muito mais detalhes e propriedade é a Karen. Obrigada por nos atender, Karen. Bom sábado para você. Bom dia, obrigada. Bom dia para vocês. Karen, como é que está a vida de vocês por aí hoje? O pânico diminuiu, a rotina a gente já pode falar que está voltando à normalidade? O pânico, não teve muito pânico aqui. O governo conseguiu controlar bem a situação e o governo abriu, no dia 1º de abril, nós voltamos ao normal. Os shoppings, as academias voltaram a operar no horário normal. A única coisa que ainda não tem previsão para voltar são as escolas e as universidades. As escolas e as universidades permanecem fechadas. E outros tipos de evento, por exemplo, eventos culturais que naturalmente demandam aglomeração, né? Shows, teatros, essa parte como que tá? Também tudo fechado ainda, Karen? Por enquanto ainda está tudo fechado. Por enquanto ainda tudo permanece fechado, sem muitas aglomerações nesse tipo de evento. Bom, então, comércio aberto, mais pessoas indo para as ruas, as pessoas estão se sentindo... Você, inclusive, está se sentindo confiante para entrar no mercado, andar no transporte público normal? Isso eu sempre tive confiante. A gente aqui na China, a gente não pode sair sem máscara. Isso desde quando tudo começou. Isso foi uma das coisas que o governo fez, fora o isolamento, toda a higiene que a gente tem que fazer, mais o uso da máscara. Então, a gente, todas as pessoas aqui, todas, sem exceção, a gente, é obrigatório isso, a gente sempre usa máscara. Então, se eu vou ao mercado ou se eu vou a qualquer lugar, eu estou de máscara, a pessoa que vai me atender está de máscara. Então, isso passa muito mais segurança, tanto para mim quanto para a pessoa que vai me atender. E como é que está o acesso para conseguir essas máscaras, Karen? Aqui no Brasil, imagino que você deve ter acompanhado um pouco o noticiário por aqui também, porque né, a gente fica sempre de olho, mesmo morando fora, no que acontece no nosso país. Assim que começaram a surgir os casos aí na China, já aqui no Brasil começou uma correria por máscara e por luvas. E a gente já falava desses equipamentos começando a desaparecer das prateleiras ou ficando muito caros ainda no final de 2019. E aí, quando virou 2020 e a coisa se alastrou pela Europa, ganhou uma proporção muito maior por aqui, infelizmente. Por aí, as pessoas estão tendo um acesso mais fácil a esses equipamentos. Há também esse costume de fabricar máscaras em casa, como a gente começou a fazer aqui pelo Brasil agora? Não, aqui, quando começou, que o governo pediu, né, que todos nós usássemos máscaras, nós também tivemos esse problema. Houve falta de máscara e quando... a gente aqui na China, a gente já tem o hábito de usar máscara. Se eu estou doente, se eu estou gripada, eu já faço uso das máscaras. Então, eu não tive dificuldade em comprar. Mas por quê? Porque eu já tinha em casa. Mas eu não fiz estoque em casa, não comprei 100 máscaras. Eu tinha aquelas que eram para o meu uso. Então, assim, eu acho que o importante aqui foi que cada pessoa comprou para o uso, não comprou para fazer estoque. Acho que isso fez a diferença. Isso é diferente, uma conscientização, né? Uma conscientização de que o próximo pode precisar e também já um costume de que as pessoas usem. É isso, inclusive, que mudou aqui no protocolo do Ministério da Saúde no Brasil. Na falta de equipamentos até para hospitais, a recomendação de que as pessoas façam a máscara em casa, com o tecido adequado, a higienização adequada ou descarte, dependendo do material que for usado, para dar também prioridade aos agentes de saúde, às pessoas que realmente têm que usar as máscaras mais apropriadas, né? Sim. Agora, Karen, a sua academia está fechada ainda? Desculpa, a gente está com um pequeno delay entre o que eu falo e o que você escuta, então a gente acaba se atropelando de vez em quando, mas vamos tentar controlar isso aqui. A sua academia de jiu-jitsu está fechada ainda, Karen? Já deu para voltar às atividades? Não, a minha academia, eu já estou com a minha academia aberta desde o dia 26 de fevereiro. E ficou quanto tempo fechada?
Fiquei 42 dias fechada. Durante esse tempo, ofereceram alguma ajuda para você continuar pagando as suas contas? Como que você fez para se virar? Então, o governo, ele fez um incentivo para que todos os proprietários reduzissem o valor do aluguel, ou pela metade, ou que tivesse alguma ajuda de custo nesse sentido. Então, no mês de fevereiro, eu não usei, né, o espaço da minha academia, mas eu paguei o valor integral do aluguel. Já no mês de março, o dono, proprietário do meu espaço, ele fez o abono total do valor do meu aluguel. Então, eu não paguei o valor do aluguel de março. Que bacana. Agora, Karen, para agora, para hoje, dia 4 de abril, como é que estão os casos por aí? Como é que está a preocupação com o possível ressurgimento de um número grande de casos na China, né? Que há inclusive a proposta de fechar novamente algumas cidades. Como que está essa situação por aí hoje? Eu fiz até essa pergunta hoje em aula para os meus alunos, porque eles são chineses e eles sabem de mais informações do que eu. Ninguém está sabendo de nada a respeito disso. Inclusive, eu perguntei qual que é a probabilidade de ter que fechar tudo de novo, de acontecer tudo de novo. Eles falaram para mim que não vai voltar a acontecer. Tem casos isolados, né, do vírus, é claro, mas o que está acontecendo hoje é que dentro da China, eles já conseguiram controlar. O problema são as pessoas que estão voltando para a China, chineses ou estrangeiros que estão voltando para cá, que estão infectados. Esse hoje é o maior problema que a China tem para fazer o controle do vírus. Essa é uma questão importante também, porque as pessoas não conseguiram voltar quando o país estava fechado no auge da epidemia e começam a retornar agora. Sobre alguma possível mudança de costume, Karen, os seus alunos comentaram algo também que pode acabar sendo diferente daqui para frente depois dessa epidemia? Eu acredito que agora a China, eles vão ser mais cuidadosos em questão de higiene, porque eles eram um pouco relapso nisso. Não sei se no Brasil eu também era, não consigo me lembrar direito, mas em questão de lavar as mãos, de se manter um pouco mais limpo em questões das coisas, e até mesmo essas higienes básicas que a gente aprende quando criança, eu acho que eles vão ter um pouco mais de cuidado, que parece que aqui eles eram um pouco, não desleixados, mas não ligavam muito para esse tipo de coisa. Aí em Shenzhen, Karen, já dá para perceber isso? Eu consigo perceber porque aqui a gente faz a coleta do lixo, o reciclável ou não reciclável. E eu moro em apartamento, então todo mundo tem um lugar específico para colocar os lixos. Há 3 meses, a gente descia para colocar o lixo, era tudo bagunçado. Hoje em dia, o lixo já está muito mais organizado. Não que não tenha bagunça, tá? Mas, perto do que era, já está super organizado. Como é que você tem conversado com seus familiares aqui no Brasil, Karen? Eu imagino que eles devem ter muitas perguntas para você e você deve ser uma espécie de guru para eles, porque uma grande dificuldade que a gente está tendo por aqui, e eu acho que é normal quando a gente está no olho do furacão, é não enxergar quando a gente vai sair dele. Então, é uma série de incertezas de quando vou poder voltar a trabalhar, vou poder voltar a ganhar dinheiro, vou poder sair de casa, visitar a minha família. A questão da solidão é algo que a gente tem que tomar muito cuidado nessa época, deixar a cabeça no lugar também. E como vocês aí já estão na fase seguinte da doença, da epidemia, o que você tem conversado com seus familiares? Como que você tem orientado eles a passar por esse momento aqui no Brasil? Eu sempre converso com a minha mãe e com o meu irmão e eu acho que o primeiro mês, realmente, para evitar o maior contágio de toda a população, é o isolamento. Eu acho que isso, num primeiro momento, foi primordial aqui e eu acho que é primordial aí também. Isso é uma das coisas. A outra coisa é o uso de máscaras é essencial, porque a gente não sabe quem é o infectado. Então, assim, pode ser que uma pessoa esteja com o vírus, mas ela não apresenta os sintomas, uma pessoa que seja mais jovem. Então, ela é uma transmissora para uma outra pessoa de risco, uma pessoa que já tem uma outra doença ou uma pessoa mais velha. Então, eu sempre falo com minha mãe e com meu irmão que é para eles tomarem todos os cuidados. Se sair para ir ao mercado, evitar colocar a mão na boca, a mão no nariz,
quando chegar em casa, uma coisa que a gente faz aqui na China e que eu não tinha esse hábito no Brasil, eu não uso o mesmo calçado que eu estive na rua dentro de casa. Então, automaticamente eu chego, eu já troco de calçado, eu não fico mais com o mesmo sapato. Então, são coisas assim muito básicas que nesse momento faz toda a diferença. E uma coisa que eu estou falando muito é que isso vai passar. O primeiro mês é crítico para evitar que o contágio seja maior. Mas depois as coisas vão melhorar, vai ficar mais amena, as pessoas vão poder trabalhar, não como era antigamente, vai voltando devagar, aos poucos, mas vai voltar ao normal. E os seus familiares estão acreditando em você? Porque, assim, existe uma dificuldade muito grande da gente convencer algumas pessoas a ficarem em casa. E principalmente quando não há casos próximos de nós. Então, não temos um amigo que ficou doente, não temos um familiar que ficou doente. Tomara que seja desse jeito. A gente não tem que só colocar mudanças na nossa vida quando algo bate na nossa porta. Mas eles estão conseguindo levar essa recomendação, principalmente de ficar em casa, a sério? Sim, ainda bem que estão. Minha mãe mora com a minha avó já tem 94 anos, então minha mãe com 67, então as duas ficam em casa, e o meu irmão, ele não mora com a minha mãe, com a minha avó, então ele até evita de visitar a minha mãe e a minha avó por conta que ele é mais novo, ele vai ao mercado, ele vai à farmácia, então de repente nisso tudo ele pode ser um transmissor, então ele também está evitando ir visitar minha mãe e a minha avó. É isso que... É a mesma coisa que a gente tem ouvido de relato de muitas pessoas, que eu mesma, né? A gente tem profissionais que não conseguem ficar trabalhando direto de casa. Muitos jornalistas outros estão na linha de frente. Médicos, por exemplo, que não tem como ficar longe da família, não tem onde passar as noites, acabam voltando para casa, mas muitos evitando também o máximo que for possível. Karen, só para fechar aqui, porque a gente já falou pra caramba, né? A gente já tomou tanto do seu tempo. O que tem aí em Shenzhen? O que é o forte de Shenzhen? É uma cidade que recebe bastante turísticas também, muitos turistas também. Como que é a cidade? Então, eu vou fazer mais ou menos geograficamente. Eu vou ver. Shenzhen fica entre Hong Kong e Guangzhou. Então, daqui de Shenzhen para Hong Kong são 45 minutos. Pertinho, então, né? É muito perto. É muito perto. E para cruzar para Hong Kong aqui, a gente pode ir de trem rápido, podemos ir de carro, podemos ir de ônibus, tem várias opções. Então, Shenzhen é um ponto eletrônico. Aqui a venda de eletrônico tem um polo eletrônico gigantesco, tudo que você possa imaginar de computador, SIM card, tudo da parte de eletrônico, celular, box de TV. Para venda ou produção? Todas essas coisas. Desculpa? É para venda ou é produção de eletrônicos? Eles produzem e eles vendem. Muito bom. Então, bom para a gente saber, quando a gente quiser fazer algumas compras na China, onde buscar. Onde que vai achar mais barato. Sim. Shenzhen é bem para eletrônico mesmo. Karen, obrigada, viu, pelo seu tempo. Obrigada por conversar com o ouvinte aqui da Rádio Bandeirantes. Eu acho que a palavra de quem passou pelo pior, que é o que tu indica, que é o que o Brasil vai passar ainda, acalma quem tá por aqui, sem dúvida nenhuma. Boa sorte por aí. Qualquer outra coisa, nossos canais estão abertos para você. Muito obrigada. E aí vai ser mais brando. Acredito que daqui a pouco já vai passar. É isso que a gente espera também. Karen, um abraço. Outro. Tchau. Obrigada. Tchau. Simpatia, né? A Karen Juliana é dona de uma academia de jiu-jitsu, mora em Shenzhen, como ela estava explicando aqui. Falou com a gente na Rádio Bandeirantes sobre a situação pós-pandemia, ao que tudo indica, na China. Ainda existem casos, principalmente casos que estão chegando de fora, mas ao que tudo indica, o pior por lá já passou.